Fala, galerinha, boa noite. Saiu a convocação da seleção brasileira e olha, teve surpresas, polêmicas e jogador que muita gente não esperava. Já deixa o seu like e comente aqui se você achou que ficou de fora da lista da seleção brasileira. Hoje vamos falar dos convocados, os nomes que chamaram a atenção, quem merecia estar na lista e quais os jogadores que podem ser os destaques nos jogos do Brasil. Vamos estar falando agora os nomes dos jogadores da listinha. Vou pegar minha colinha aqui, né? Porque não tem como decorar o nome de todos os jogadores. Então vamos lá. Goleiros. Opa, vamos lá. Goleiros. Alisson, Liverpool. Ederson. Everton, quem diria? Marquinhos, do Paris Saint-Germain, zagueiro. Gabriel Magalhães. Bremer, Ibanes e Léo Pereira, do Flamengo. Wesley, Alexandro, do Flamengo também. Douglas Santos e Danilo, meios campistas. Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo, Lucas Paquetá e Fabinho. Agora é a hora dos atacantes, que a gente estava esperando alguma novidade também nos atacantes. O Rafinha, Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Neymar, Endrick, Matheus Cunha, Ryan e Igor Thiago. Esses são os 26 convocados. O técnico apostou em nomes já conhecidos da torcida, mas também trouxe algumas novidades. Tem jogadores que estão vivendo ótima fase e outros nem tantos. E claro, sempre tem aquela discussão, será que todos realmente mereciam estar na seleção brasileira? Na minha opinião, não. Mas nem tudo agradou a torcida. Lógico, a torcida brasileira é exigente. Teve ausências que deixou muita gente revoltada nas redes sociais e torcedores já começaram a discutir quem deveria estar nesta lista. E aí, eu quero saber de você, qual jogador que ficou de fora injustamente? Agora, a expectativa é ver como essa equipe vai render em campo. A seleção vem pressionada por muitos resultados. E a torcida espera um time competitivo, com raça, bom futebol. Será que essa convocação vai dar certo? Já deixa a sua opinião, vamos comentando aí, vamos entrar nessa discussão da nossa seleção brasileira para ver se esses jogadores realmente vai encher a gente de orgulho como as outras seleções. Eu vivi e já tive o prazer de comemorar 2 campeonatos da seleção brasileira, muito feliz de 94 e de 2002, a gente comemoramos, foi uma festa que nós fizemos e esperamos que esses jogadores encarnem esse espírito, sabe, de ver, sabe, que está na hora de nós brasileiros realmente pular e curtir mais um campeonato mundial da nossa seleção brasileira. Porque já faz 24 anos que a nossa seleção não levanta o caneco, sabe, de campeão mundial. Vamos lá, então, tá falando jogador por jogador. Dar a minha opinião, porque vocês sabem, né? Este canal, aqui a pegada é forte e a opinião é mais forte do que a zaga. Vamos lá, começar pelos goleiros. O Alisson, na minha mera opinião, ele não merecia estar entre os 26 convocados. O Alisson, na seleção brasileira, ele nunca foi protagonista. Quando precisou do Alisson na disputa de pênalti, na Copa passada, o Alisson não pulou nem na direção da bola. E sem falar que ele está machucado e já não vem jogando há alguns meses. Como é que o Carlo Ancelotti confia levar um jogador que está machucado, que na minha opinião já não vem rendendo um bom futebol, para disputar uma Copa do Mundo? Eu não levaria o Alisson e muito menos o Ederson. Outro também jogador, estava no Manchester City. Se o Manchester City não fez nenhum esforço para ficar com esse jogador, por que o técnico da seleção brasileira, sabe, vai dar a oportunidade desse cara participar da Copa do Mundo? Só porque sabe jogar com os pés? O goleiro tem que defender. É lógico que se jogar com os pés, beleza. Mas o que ele deve fazer, que é debaixo das traves, o Ederson nunca me passou essa confiança. E na minha opinião,
ele não merecia estar na seleção brasileira. E outro também que me deixou muito surpreso foi o Everton, que foi dispensado do Palmeiras. O Palmeiras escolheu ficar com o Carlos Miguel e agora o Carlo Ancelotti, não sei como, da onde ele trouxe o Everton. Eu estou acompanhando o Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, o Everton ele não vem jogando tanta bola para ele ter sido convocado para jogar na seleção brasileira. Se você quisesse ter colocado, o que eu acompanhei a entrevista coletiva do Carlo Ancelotti, ele falou que ele queria colocar um veterano, teria que ser o Fábio. Vamos colocar aqui na história do futebol brasileiro em relação a goleiro. Das maiores injustiças da história desse país é o Fábio não ter uma oportunidade na seleção brasileira. Sinceramente, eu colocaria o Fábio como meu goleiro titular da seleção brasileira. Agora, você chamar o Everton e oportunizar esses outros dois, negativo. Para mim, nem o Alisson. Você poderia chamar o Everton. Chama dois goleiros experientes, pode chamar o Everton. E chama um mais novo para preparar ele, já para ele viver o ambiente para a próxima Copa do Mundo. Agora, você chamar dois goleiros que já disputou 2 Copas do Mundo e que não fez diferença nenhuma, sendo que o Fábio, que tem uma idade avançada, o cara tá destruindo, tá jogando muita bola e, na minha opinião, ele é muito mais goleiro do que o Everton. E outro jogador que me deixou muito decepcionado, que o Carlo Ancelotti chamou, é o Danilo. O Carlo Ancelotti, o que o Danilo está fazendo para estar aí na seleção brasileira? Me desculpa, você falou que gosta dele. Cara, quando que o Danilo te passou essa confiança como jogador de futebol? O cara não está nem jogando no Flamengo, ele não sai nem do banco do Flamengo. Em vez de você chamar um cara só para fazer a parte do grupo, por que você não chamou no lugar dele, você não deu oportunidade para o Matheus Pereira? Outro jogador injustiçado. Você nunca deu oportunidade para o Matheus Pereira. Nunca. Aí você também chama o Lucas Paquetá, que não está jogando bolhufas de futebol. Como assim? Matheus Pereira vem 3 anos destruindo aqui no futebol. E você não deu uma oportunidade para ele, aí você deu uma entrevista meses passado, garantindo o Danilo, que com certeza não vai jogar. O cara não tem força. Se o cara não joga no Flamengo, porque para mim, eu acho que a CBF não dá muita importância para o futebol brasileiro. Porque tem jogadores aí nessa lista da seleção brasileira que jogam no futebol árabe. E o futebol árabe faz alguma coisa, ele tem alguma expressão mundialmente falando, futebol árabe. Para ter jogadores do futebol árabe jogando nessa seleção brasileira, para escolher entre jogadores entre jogadores que jogam no futebol árabe, você pode escolher. Se for para ficar pegando volante, pega volante que disputa o campeonato nacional. Para que a gente tem um campeonato brasileiro? Para que a gente tem a Copa do Brasil? Para que tem os campeonatos regionais? Para quê? Para que os jogadores ficam se matando? Sendo que a própria CBF não valoriza o seu campeonato. Deixa o técnico convocar jogadores que disputam campeonato da Arábia Saudita, que não existe. Não existe. Mas, enfim, assim. E uma que eu sempre discutia, não, falava aqui com a minha esposa, em relação ao Neymar. Na minha opinião, o Neymar, ele teve uma oportunidade que ele não merecia de estar na seleção brasileira. Mas, infelizmente, nós perdemos 2 bons jogadores, que é o Estevão e o Rodrigo. Na minha opinião, o Neymar só está na seleção brasileira porque esses 2 jogadores machucou. O Neymar já não joga futebol praticamente há 10 anos. Na minha opinião, o Neymar, ele é um cara que tem um talento gigantesco. Gigantesco o talento do Neymar. Mas o Neymar, ele mostra também um lado muito triste do futebol brasileiro, que é a falência do futebol brasileiro e do estilo brasileiro de se jogar. O Neymar, ele não deu muita importância para a carreira dele. Quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha aqui na Copa de 2014, o Neymar, por ser naquela época ser a nossa maior estrela, lógico que ele se machucou, teve a entrada do Zúñiga, tudo, ele não participou. Mas o Neymar,
como uma grande expectativa que nós tínhamos no Neymar, ele deveria pegar, bater no peito e falar. Como outras histórias que nós sabemos de jogadores que viveu coisas traumáticas no meio do futebol, até mesmo como o próprio Pelé, que ele já cansou de falar, que ele vivenciou quando o Brasil passou por uma grande decepção, quando perdeu a Copa de 50 aqui em casa. E nós não só apenas perdemos a Copa aqui de 2014 em casa, nós fomos humilhados. Perdemos de 7-1. E depois a carreira do Neymar foi motivo de vergonha, assim como a nossa seleção brasileira se tornou vergonha. E Neymar, você está tendo uma grande oportunidade que, na minha opinião, você não merece. Mas já que veio no seu colo, vê se você toma vergonha na cara. Que essa é a última Copa do Mundo. Hoje você não dá importância, porque parece que você vive no mundo da lua. Sabe, o Peter Pan, o mundo da lua? Parece que você é o Peter Pan e que vive no mundo da lua, onde só tem pessoas que puxam o seu saco e não falam a verdade na sua cara. Nem o seu pai fez o papel de pai. Mas Neymar, vê se você acorda. Você tem praticamente aí 50 dias. Esquece. Conversa com as pessoas que foi campeã do mundo para ver o que elas abriram mão neste tempo para levantar essa taça. Para que você possa fechar a sua carreira, não vou nem dizer com chave de ouro, porque não vai fechar com chave de ouro, com chave de prata. Porque você, depois dos 7-1, você foi motivo de vergonha e você contribuiu para o futebol brasileiro ser motivo de piada e chacota por sua falta de posicionamento. Sabe? Então assim, Neymar, desperta. Vocês jogadores que estão tendo a oportunidade. Eu sempre tive o sonho de ser um jogador de futebol, mas eu sou perna dura, perna de pau. Eu sou. Se eu tivesse essa oportunidade de estar aí, eu ia defender a seleção brasileira com unhas e dentes. Por que nós falamos tanto dos jogadores que foram campeões? Porque esses caras, eles tinham essa paixão. Você vai falar do Ronaldo, você vai falar do Romário, você vai falar do Pelé, você vai falar do Rivelino, desses caras que foram campeões, do Dunga, do Cafu, do Roberto Carlos. Esses caras falam com tanta admiração, com tanta gana, com tanta sede, com tanta paixão que eles tinham de estar ali na seleção brasileira e representar a seleção brasileira, que os jogadores de hoje não mostram. Não mostra. Por que eu falo que o Neymar é o motivo do nosso fracasso, futebolisticamente falando? Porque eu vi a convocação da lista passada do Neymar, ele não esboçou expressão nenhuma em representar a nossa seleção brasileira. Eu espero que a história seja diferente. Por mais que tenham pessoas que colocam o Brasil lá em último, eu sempre acredito no Brasil. O Brasil não tem jogadores extraordinários. Tem um que, se quiser fazer, pode fazer, que é o Neymar. O restante são bons jogadores. São bons jogadores. O Brasil, infelizmente, não está produzindo mais Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos, Bebeto. Não está mais fabricando esses níveis de jogadores. Mas nós temos bom jogador para bater de frente com qualquer seleção. Qualquer seleção. Porque, para mim, o futebol está nivelado por igual. Tá todo mundo ruim. Não tá todo mundo ruim. O Cristiano Ronaldo e o Messi, eles eram jogadores extraordinários. Nós só que já estão o quê? Em decadência. Já chegou, a idade chegou, então não tem como. Não tem como. Então, para mim, tá parelho. Tá parelho. Falam-se muito do Mbappé. O que o Mbappé tem é força física e velocidade, o Mbappé. Sinceramente falando, dos jogadores que eu acompanhei, como o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, o Mbappé não chega 1 centímetro perto desses jogadores. É um excelente jogador, mas não tem comparação. Eu espero que realmente os nossos jogadores representam essa amarelinha aqui. A única seleção no mundo que participou de todas as Copas do Mundo. Todas as Copas do Mundo. Vocês, jogadores, estão tendo a oportunidade de escrever o seu nome também nessa galeria de campeão do mundo.
Então vamos lá acreditar no nosso Brasil, porque eu sempre acredito no Brasil. Mas tá aqui, ó, o Brasil e o Coringão, porque não dá para deixar de falar do Coringão também, né? Vamos torcer e vamos vibrar. Ô, Nego, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais os nomes que estão aí na lista que você acredita que foram bem colocados na lista? Nomes que foram bem colocados. Um que eu acho que merecia estar mesmo aqui é o Danilo do Botafogo. Ele me surpreendeu muito quando ele foi para fora do Brasil, o Danilo. E ele sempre foi um belíssimo jogador quando ele foi lançado pelo Palmeiras. Foi sempre um belíssimo jogador. Me admirou quando ele voltou para o Brasil, para o Botafogo, e ele vem jogando um belíssimo futebol. E ele teve a oportunidade e abraçou essa oportunidade. E ele deveria estar sim na convocação. Creio que nessa situação o Carlo Ancelotti ele foi coerente em chamar o Danilo. Sabe, ele tem que fazer parte mesmo do grupo, o Danilo. Agora, outros jogadores que eu acho que não deveriam estar aí. Que eu acho... É os que estão, Nego. Os que estão? Foca agora nos que estão que foi legal. No que foi legal também foi o Luiz Henrique também, que abraçou, porque ele estava no Botafogo. Eu achei que ele não iria mais para a seleção brasileira, porque ele escolheu um caminho ruim para ir jogar, que foi lá no Zenit, no futebol da Rússia, porque o futebol da Rússia não existe mais. A Rússia não participa de nenhum campeonato na Europa, a não ser o próprio campeonato deles ali na Rússia, entendeu? Mas merecia estar porque ele é um belíssimo jogador, o Luiz Henrique. Bem legal ele estar lá na seleção brasileira. Eu creio que com ele a gente pode alcançar, sabe, bons jogos com o Luiz Henrique. Outros jogadores assim também que eu possa estar falando assim também. O Endrick, sim. O Endrick estava correndo o risco de não ir para a Copa do Mundo. Também seria uma injustiça do Endrick não estar. Admiro o futebol desse garoto. Esse garoto tem força física, esse garoto tem velocidade, ele não tem medo, ele parte para cima dos jogadores. Eu creio que ele vai surpreender muita gente aí na Copa do Mundo, você entendeu? O Carlo Ancelotti, ele deu indícios antes do Endrick jogar o último amistoso que o Endrick poderia não estar nessa lista. Ele até falou que o Endrick podia aparecer na próxima lista, mas de como o Endrick jogou tanta bola que ele foi forçado a chamar o Endrick. E ele merecidamente está aí na seleção brasileira para nos deixar mais felizes. Eu creio que ele vai fazer muitos gols. Vini Júnior? O Vini Júnior, ele é um jogador muito bom. O Vini Júnior está vivendo o mesmo que o Messi vivia na seleção argentina. O Messi era um jogador genial, Barcelona, mas quando ele chegava na seleção argentina, ele sempre deixava a desejar. E o Vini Júnior está vivendo isso, o Vini Júnior. Está na hora do Vini Júnior desabrochar na seleção brasileira, realmente colocar e falar, essa Copa aqui é minha, vamos pra cima, e ser o mesmo jogador que ele é no Real Madrid, ser na seleção brasileira, o Vini Júnior. Tá, eu vou fazer, assim, uma rapidinha com você. Eu vou falar os nomes e você vai falar se você ficou feliz ou não. Sim. Sim ou não, ok? Os goleiros a gente já sabe, né? Alisson. O Alisson não merecia estar na seleção brasileira. Ederson. Também não merecia. Everton. O Everton, na minha opinião, ele poderia fazer parte, mas tem outros na frente dele. Beleza. Agora zagueiro. Marquinhos. Marquinhos, sim. Gabriel Magalhães. Sim, belíssimo zagueiro. Bremer. O Bremer já vem fazendo parte, então eu acho que no lugar do Bremer poderia estar o Murilo. Beleza. Ibanez. Ibanez. Sabe, Ibanez. Ibanez. Léo Pereira. Léo Pereira não. Léo Pereira não merecia estar nessa seleção. Dele? Não, até o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é muito mais jogador do que ele. Zagueiro, falando de zagueiro. O Gustavo Henrique é muito mais jogador do que ele. Isso. Então, Léo Pereira, quem poderia estar no lugar dele? Do Léo Pereira tem muitos outros zagueiros que poderiam estar no nome dele, que poderiam estar no lugar dele. E eu acho que, teve um jogo que ele jogou da seleção brasileira e ele foi humilhado. Você entendeu? Ele foi humilhado. O próprio... É que agora me fugiu os nomes dos zagueiros, mas o Murilo é o que vem muito forte, o Murilo, porque o Murilo, ele teve um jogo muito ruim quando passou toda essa vergonha da seleção brasileira e o Brasil jogou contra o Marrocos e o Murilo ficou rotulado por um jogo e nunca mais voltou. Eu acho que o Murilo é muito mais jogador. Injustiçado, na minha opinião. O Léo Pereira não merece. Os laterais. Wesley bacana. É o melhorzinho que nós temos. Alexandro. Não, esse cara é uma mentira. Douglas Santos. Esse Douglas Santos também, bicho, tá mal de lateral. Bom, Danilo... Não, Danilo é uma mentira na seleção brasileira. Esse cara não é jogador de seleção brasileira. Meio campista.
Que é aqui que você achava que o Matheus tinha que estar. Sim, o Matheus Pereira ele deveria estar aí nessa seleção. É uma injustiça muito grande o Carlo Ancelotti não ter dado uma oportunidade para o Matheus Pereira. Vamos lá, Casemiro. Casemiro, para mim, ele não deveria estar, o Casemiro. Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, beleza. O Danilo, sim, você já Sim, falou, o Danilo né? é um jogadoraço. O Paquetá, não. Não, o Paquetá se é louco, cavalo cansado. Fabinho. Fabinho também, meu. O cara joga no futebol inexistente, da Arábia. Agora vamos falar dos atacantes. Rafinha. Rafinha, assim, ele viveu um momento espetacular no Barcelona, ele merece participar da Copa do Mundo. Vini Júnior já falou sim, né? Luiz Henrique. Luiz Henrique também. Ele só tomou uma decisão muito errada na carreira dele de ir pro Zenit, mas Deus deu a oportunidade de ele jogar essa Copa do Mundo porque ele é um belíssimo jogador. Gabriel Martinelli. Também pode fazer parte do grupo. Neymar. O Neymar, que nem eu falei, essa convocação caiu no colo do Neymar, porque na minha opinião, o Neymar, ele tem futebol para jogar, mas pelo desinteresse dele, ele não merecia estar na seleção brasileira. Ele tem que pagar um preço, né? Ele tem que pagar um preço, ele tem que se esforçar. Hendrick. O Hendrick sim, o Hendrick ele tem futebol para estar na seleção brasileira. Matheus Cunha. Matheus Cunha, fazer parte. Eu acho que o Pedro deveria estar no lugar do Matheus Cunha, o Pedro. Pedro do Flamengo. Isso, muito mais jogador. Rayan. O Rayan não. O Rayan não merecia estar nessa seleção brasileira não. O Rayan não ganhou nada. Muita gente está deslumbrada com o Rayan. Eu vou dar um exemplo aqui, falando de seleções brasileiras, só para vocês verem como que eu acho que o Rayan não deveria fazer parte desse grupo. O Neymar, em 2010, junto com o Ganso, estava jogando muita bola. E não foi para a seleção brasileira. Por que eu vou dar oportunidade para o Rayan, que não fez nada? Ele estava no Vasco da Gama, jogou algumas partidas bem, apareceu muito bem, está aparecendo muito bem lá na Inglaterra, mas na minha opinião, ele não deveria estar na seleção brasileira. Tem outros jogadores na frente dele que deveriam estar aí. Igor Thiago. Esse daí, meu Deus do céu, não sei de onde que o coisa inventou, o Carlo Ancelotti. Não sei de onde que ele inventou esse cara. No último jogo, ele pegou a bola para bater o pênalti, se não é o Hendrick, esse cara ia estar sendo vaiado. Tem umas histórias esquisitas na seleção brasileira, aparecem uns jogadores que depois você nem vê mais. Fred, Tyson, agora é o Igor Thiago. Daqui a pouco ele vai ser vendido por um dinheiro astronômico. Pô, o Pedro vem jogando no Flamengo há mais de 5 anos. Jogando bem, desempenhando um bom futebol. Aí você pega um cara que eu não sei nem da onde que ele estava jogando até ele ser vendido para um time pequeno da Inglaterra, só porque o campeonato inglês, o melhor campeonato do mundo, e daí? O Flamengo é o quê? O Flamengo é o quê? O Flamengo não é um grande time do cenário mundial? O cara vem jogando no Flamengo há mais de 5 anos como titular. E você não dá oportunidade pro cara. Aí você pega um cara por causa de 1 ano e dá oportunidade para esse cara e deixa o Pedro de fora. Eu falo, tava conversando com a minha esposa, por causa de escolhas erradas, de jogadores errados, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Eu espero que não aconteça nessa. Mas pelo que você falou agora, cada nome, até que nós estamos com uma seleção boa. Eu não digo uma seleção boa, eu digo uma seleção mediana. Uma seleção brasileira mediana. Eu uma seleção excelente. Uma seleção boa é uma seleção mediana. Dá para lutar com raça. Sim, se os jogadores entenderem que tem um acima da média que se colocar a cabeça dele em ordem e falar, esse é o meu momento, como o Pelé fez em 70, que o Pelé estava desacreditado e ele foi lá e desempenhou um belíssimo futebol. O Ronaldo, que se machucou, porque se fosse o Neymar que tivesse tido as contusões que o Ronaldo teve, o Neymar não jogaria mais futebol. Mas o Ronaldo, ele abriu mão de muita coisa para estar na Copa do Mundo. Então, se o Neymar se conscientizar, aí a seleção brasileira pode jogar, porque tem um belíssimo jogador, que é o Neymar. Entendi. Então pode ser que a gente traga o eco. Sim, porque a gente temos um jogador que, se tiver com a cabeça em ordem, parar, nós temos um jogador acima da média que nenhuma seleção tira, porque o Cristiano Ronaldo e o Messi já está em decadência. O Neymar, se ele colocar um pouquinho a cabeça dele no lugar e jogar 50%, dá para fazer grandes coisas. Aqui, que você falou dos goleiros, né? Mas, se estivermos em um jogo decisivo,
e for para os pênaltis, qual é a chance do Brasil vencer no pênalti? Na minha opinião, zero. Na minha opinião, zero, porque dos 3 goleiros, nenhum deles são pegador de pênaltis. É lógico, se você for ver a história deles, eles pegaram pênaltis. Mas de você ver que realmente... Não são pegador como o Hugo, Isso, como o Hugo, como o Cássio, como o próprio Fábio, sabe? Se a gente for para pênalti, o brasileiro ele não tem que ficar tranquilo, ele tem que ficar muito preocupado, porque os 3 goleiros não passam confiança. É isso aí, galera. Muito obrigado pela preferência, obrigada por estar conosco em mais um vídeo. Esses são os 26 nomes convocados pelo Carlo Ancelotti e que nós esperamos que neste ano a tacinha do Hexa venha para as nossas mãos. Nós, como torcida, vamos acreditar, vamos torcer, sabe? E crer que esse ano vai dar certo e essa nova geração terá o prazer de ver a seleção brasileira sendo campeã. Até mais, até o próximo vídeo. Beijo, não esquece, hein? Curte, comenta, compartilha, dê sua opinião nos comentários, ela é muito importante, beleza? Fique com Deus!